Então, tem o Paulo Coco e o Paulo Mosca, né? Paulinho Mosca, o cantor também, né? Você sabe que eu estava pensando nisso. Eu falei, caramba, eu não posso trocar o nome. Na primeira, pimba! Mas então, vamos lá, né? O Praia fez esse convite para mim. Eu não gosto de falar pra gente, porque é pra mim, né? Tem vez que o Praia fez esse convite pra gente, parece que tem alguma entidade. Não, o Praia fez o convite pra mim e aí a gente entrou num acordo, né? Lá para trabalhar com a base sub-19, sub-20. A ideia deles é realmente fomentar cada vez mais a categoria de base deles, criar uma categoria de base muito forte para disputar as principais competições do país, inclusive a Superliga C e B. Eles querem botar essa equipe nova para disputar a Superliga C e B. Eu até acho importante, porque se a gente conseguir realmente montar uma equipe com excelentes atletas de bom nível, 19, 20 aí, que integrem seleções brasileiras e tal, isso também vai fomentar a equipe de cima do Praia, né? Que também é o que eles querem, também é um desejo deles. Então, eu ter sido o nome, digamos assim, escolhido por eles para estar à frente desse projeto, assim, senti muito honrado, né? Porque, querendo ou não, é um dos principais. O Dentil Praia hoje é um dos principais clubes do Brasil e do mundo, né? Com tudo que investe, com todas as competições que está participando, os títulos que estão ganhando, sempre chegando nas finais, semifinais. Os piores resultados é uma semifinal. Nossa, que coisa ruim chegar numa semifinal, né? Pelo contrário, é muito bom, dependendo do campeonato, estar numa final, ganhar um título. Então, espero aprender muito lá, porque a gente sabe que é uma escola de voleibol que tem lá com o Paulo Coco, né, que é a escola do Zé Roberto, do Paulo Coco, dessa galera ali. Então, espero aprender muito também, poder assistir os treinos lá do adulto, ganhar mais experiência cada vez mais, que eu acho importante. Eu tive até no Rio agora, não sei se vocês acompanharam, de vez em quando eu posso alguma coisa. A gente estava no Rio e Eris, porque Eris vai para a Espanha, a gente estava esperando o visto, era para nós ficar 3 dias, tivemos que ficar uma semana. Aí o que eu fiz? Fui lá nos treinos do Bernardo, assisti um pouco também, o Bernardo e o Érico estavam por lá, aí pude assistir um pouco também dos treinos deles lá, que também é legal, né? A gente continuar adquirindo conhecimento. Então, assim, espero poder ajudar o Praia nessa caminhada deles aí, junto com as categorias de base, né? E ontem a gente falou bastante de base aqui, né, Celso Bastos? O quanto que a nossa base está sucateada. No caso do Dentil Praia Clube, Pedro Mosca, a gente tem um time fortíssimo na categoria adulta, mas é um time que eles contratam, né? Existem planos de começar a aproveitar essas meninas da base também na equipe adulta? É exatamente esse o intuito deles. Entendeu? Não ter que contratar mais 14, 15 jogadoras para compor uma equipe adulta. Eles querem ter uma categoria de base, que essa categoria de base, atletas sejam formadas no clube, que elas vão crescendo junto com... Deixa eu desligar isso aqui, senão o meu atleta vai ficar chamando aqui. As atletas vão crescendo junto ali para serem integradas às equipes adultas, ser uma quarta ou uma terceira central, uma quarta, uma terceira ponteira, uma terceira, segunda levantadora, como a gente sabe que acontece em algumas equipes, né? Isso é muito importante, porque fomenta todo um trabalho, né? Acaba deixando um legado dentro do clube. Né? Apesar de o Praia já ter categorias de base, há alguns anos que eles não têm essas categorias, que eles estão remontando. Fazia algum tempo que o Praia não tinha sub-19 sub-20. Então, eles querem montar, querem fortalecer, querem participar das competições e botar as atletas ali, as que conseguirem, as que forem melhores, e serem aproveitadas na equipe adulta também. Bom, primeiro, Pedro Mosca, para não esquecer, né? Pedro Mosca, parabéns, sucesso. E olha, felizmente, hein, Vanessa, parece que algumas instituições esportivas estão caminhando naquilo que a gente estava falando ontem, né? A gente já sabe o Minas, que faz muito isso, o Zé Roberto iniciou um trabalho, é muito recente ainda, né? Para você falar que já tem, mas a ideia é isso. E o Praia, ainda mais agora com a contratação do Pedro, demonstra o quê? Que a base é importante, que a base é que vai sustentar. Porque você ficar contratando, o patrocínio sempre tem que subir. E pode chegar uma hora que o patrocinador fala o seguinte: olha, não está compensando mais. A gente precisa ter uma outra saída. E é engraçado, Pedro,
Hoje ligou um colega nosso, né? Inclusive ele assistiu ontem a nossa live aqui, viu, Vanessa? Que ele mora na França há 15 anos, o Neto. O Neto está lá já há 15 anos e ele falou exatamente o que ele estava comentando ontem, né? Que a França agora, apesar da... Olha como é engraçado, apesar da Federação Francesa também não ser muito daquelas que ajudem, mas existe um trabalho muito grande entre técnicos, entre os clubes e os jogadores que querem fazer parte disso. Que a gente comentou ontem, Mosca, o quê? Que às vezes a gente vê nas categorias menores, né, na base, atletas que querem jogar, mas querem jogar até um certo ponto. Não querem abrir mão de muitas situações, né? Não quer abrir mão da balada, não quer abrir mão de ficar fazendo TikTok o tempo inteiro, não quer abrir mão de ficar... Bom, resumindo, não pensa em ser atleta, pensa até em ser profissional, receber grana, isso todo mundo pensa. Mas o ser atleta é uma coisa que às vezes foge um pouco da cabeça das pessoas. E é importante que você esteja indo para um clube que tem a mentalidade de não só formar, mas mais para frente ter a sua própria equipe. Olha que legal, né? Uma equipe formada na própria estrutura que o Praia oferece. Isso, para um clube que já está se firmando dentro do cenário nacional há alguns anos, nada melhor. E outra, não encarece tanto o próprio custo da equipe principal, certo, Pedro? Com certeza, né? E você falando da França ali, cara, a gente, às vezes, como a Elise está jogando há bastante tempo na Europa, eu pude, já falei isso aqui, pude estar em alguns lugares e ver como a gente, eu não sei se é atrasado, porque há pouco tempo atrás o nosso voleibol era o que estava à frente de todo mundo, mas eu acho que a gente está ficando para trás. Por que eu digo isso? Porque na França, por exemplo, todo início de temporada, os técnicos da Liga A se reúnem lá, eu acho que é camping que eles chamam, e todos são obrigados, se eu não me engano, a estarem lá. E os auxiliares também ficam lá, sei lá se é 1, 2, 3 dias, não importa. Todos se reúnem e estão lá para discutir voleibol, né? A seleção de base da França, no feminino, era assim, no masculino eu não sei, elas participavam da Superliga e o time, o Sub-21, sei lá, Sub-20, participava da Superliga, não podia cair, né? Mas elas participavam para dar rodagem, elas jogavam como se fosse Superliga. Se elas fossem... Opa, acho que o sinal do Pedro Mosca não ficou tão legal. Travou para você, Celso? Então, eles têm um trabalho assim, por quê? Porque... Mosca, o seu sinal, a sua internet está um pouquinho lenta, com problema, está travando para nós aqui o que você está falando. Se você puder reconectar e voltar, a gente agradece bastante. Vamos... Não, bom, isso que o Mosca está falando, o que é legal, né? Vários países estão fazendo isso. Eles chamam de camp mesmo, em inglês, ou camp, se a gente preferir, não tem problema nenhum. Mas qual é o intuito disso? Troca de informações. Aquela questão, você fala assim, não, eu não vou revelar o meu segredo. O teu segredo, na verdade, não é o segredo o meu treino é assim, assado. É o como você é. É isso que as pessoas aqui no Brasil não entendem. Eu posso discutir todo o que eu faço no dia a dia com o Bernardinho, com o Zé Roberto, com o Renan, só que eu sou o Celso. Eu não sou a mesma pessoa, eu posso não ter a mesma intensidade, eu posso não ter o mesmo tipo de convencimento para com o atleta que eles têm. Agora, como você faz? O treino de bloqueio eu faço assim, o treino de saque eu faço assim, o levantador faz isso, aquilo. Ótimo, é bacana, não tem problema nenhum. Poxa, quantas décadas a gente teve? No voleibol nem tanto, porque não era um esporte assim tão conhecido, mas na década de 70, 80, de técnicos de handebol, técnicos de basquetebol, vinham ao Brasil dar clínicas. E mostravam tudo o que eles faziam. Olha, eu faço exercício assim, 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 assado. Está falando, Pedro, exatamente essa questão que nós não temos no país uma cultura de queda ou de quebra da vaidade dos técnicos. O medo que se tem de falar, eu não vou revelar meu segredo, porque já pensou, ele vai ganhar de mim. Quando você sabe que você está nativa, eu posso ficar com você o dia inteiro,
copiar todos os teus treinos, filmar, ir para o meu clube, fazer a mesma coisa e não ganho nada. Ou posso pegar o mesmo time que você ganhou, fazer a mesma coisa e não vai ser igual. Então, isso é que precisava, a gente quebrar um pouquinho realmente. É legal, você estava falando agora que na França se faz, né? Eu para complementar, só que eu estava ainda na linha, não esqueci a linha de raciocínio, é que a internet aqui onde eu estou é muito ruim, tá, galera? O que às vezes a gente tira essas atletas de 20, 19, 20, 21 anos e enfia no banco de uma equipe que ela não vai jogar. Entendeu? O que é melhor para essa atleta? Estar numa equipe da idade dela, que vai estar jogando o tempo inteiro, ou se enfiar numa equipe já com mais nome, não sei o quê. Eu acho que essas atletas têm que ir para essas equipes quando elas tiverem condições de pelo menos jogar um pouco. Entendeu? Se for ali só para compor, se a quarta, ela vai perder tempo dela, porque ela vai estar lá, vai estar treinando, ok, mas não vai jogar. Não é preferível ela estar numa equipe sub-21 jogando, estando numa Superliga do Brasil. Então, imagina a seleção sub-21 feminina e masculina do Brasil sendo uma equipe de Superliga, e essa equipe não pode cair. É uma rodagem que a gente vai estar dando para os nossos atletas sub-21, ao invés de enfiar eles em bancos de equipes com grandes nomes, onde eles não vão conseguir jogar. Né? Então, essa transição eu acho que poderia ser conversado melhor. Talvez assim, é uma ideia muito utópica, né? Eu acho, mas é uma ideia que a gente poderia debater, assim, para saber, né? Para fazer essa transição melhor, não deixar atleta muito novo mufando sem jogar, sei lá. Você assume o Dentil Praia Clube agora. É Dentil Praia Clube que chama também o time de base? Ele não estava te ouvindo. Isso, agora eu tô. Dentil Praia Clube. Dentil Praia Clube agora no segundo semestre, em outubro, certo? Isso, começo lá em outubro. Aí vocês vão disputar. Como que vai ser o planejamento nesse início de trabalho? E quando que vocês pretendem já começar a aproveitar as meninas da base no time principal do Dentil Praia Clube? Então, para essa temporada ainda não. Né? O que nós vamos fazer agora, final do ano, aí, que a gente até foi uma conversa que a gente teve lá, né? Eu ficar observando as categorias de base que existem no Praia e, de repente, conseguir em algumas competições aí pelo Brasil para ver algumas equipes. A gente vai fazer tipo um mapeamento esse ano aí dos atletas, tal, falar com os empresários, que muitas dessas atletas sub-19, sub-20 aí já tem empresário, né? Então, conversar, tal, usar a influência que o Praia tem também para trazer algumas atletas para cá, tal, para o ano que vem, né, a gente realmente começar, e aí eu não sei que dia que realmente começa ali o calendário da base, mas deve ser final de janeiro, fevereiro, ali que deve começar o calendário da base, e aí já ter uma prévia de alguma equipe montada, de repente esperar a Superliga acabar, porque algumas atletas sub-20 ali estão disputando a Superliga para trazer elas para o Praia, para ir na próxima temporada o Praia também já ter, de repente, e aí vai depender das atletas que a gente conseguir trazer, e se for suprir a necessidade ali do Paulinho, né, do Paulo Coca ali na principal, se eles acharem que tem condições, e aí para a próxima Superliga, né, que esse ano já está toda a equipe contratada, para a próxima Superliga já começar, se der, né, lógico, porque não é de uma hora para outra também, você precisa criar como é que se diz? Você precisa criar uma história, né? Você precisa, como o Pinheiro já tem, como o SESI tem, como o Minas, você precisa criar uma história, né, para todo mundo querer vir para o Praia. O Praia já é uma referência no adulto, isso já vai ajudar muito. Por quê? Porque essas atletas que vierem para cá já tem um espelho, olha, eu quero jogar ali no Praia, né? Tem uma equipe adulta uma das melhores do país. Então, é um espelho que pode trazer atletas para o Praia, mas a gente precisa criar uma cultura ali dessa categoria de base, de disputar. Isso não se faz de uma hora para outra. Isso demora um pouquinho, talvez 2, 3 anos, ou se conseguir trazer muitas atletas bem boas, assim, digamos assim, das categorias de base, a gente já cria uma mais rápido, né? Porque daí elas já vão integrar o adulto, e essas que estão por fora já querem vir porque já sabem que acontece. Então, assim, é isso. E desculpa, eu sou italiano, eu falo e vou gesticulando, tá? A vida é longa esse projeto. A gente precisava de um clube que investe tanto no adulto, né, Celso? Olhar mais uma vez para as categorias de base. Já estamos vendo equipes trazendo cada vez mais jogadores de base para o time adulto. Por exemplo, o SESI Vôlei Bauru, nessa temporada, vai aproveitar 10 meninas
no seu time principal. O vôlei Renata também já está aproveitando uma boa quantidade dos jogadores que eles têm formado. O Neri falou que nessa temporada são 75%, é isso, Celso? Era próximo aos 80%, ele não lembrava direito, mas era próximo dos 80%. Próximo a 80% dos jogadores da base formados no Minas, né, no time adulto. O time feminino também, o Gerdau Minas, também tem uma boa porcentagem ali, a terceira, a quarta jogadora de cada posição geralmente é da base. A gente quer ver isso também no Dentil Praia Clube, e Pedro Mosca vai ter essa grande responsabilidade pelas costas. E se lideram essa grande responsabilidade é porque existe muita competência. Não tenha dúvida. E antes dele se despedir, já vou até falar antes dele, porque, né? O Sesc convidado, também, né, Celso? O Sesc também tem uma Sesc Sub-21. Que foi atleta do Pedro Mosca no Sada Tambasa Argos. Tem a Helena, acabou de ser campeã e uma das melhores jogadoras do Sul-Americano Sub-21. Desculpa, Celso, pode seguir. Não, é bom lembrar, né? Porque, na verdade, é parabenizar o Mosca, desejar muito sucesso mesmo, Mosca, porque, às vezes, né, as pessoas falam assim, mas ele não está indo para adulto, está indo para a base. O trabalho de base é tão, ou mais até, difícil do que um adulto. O adulto é o cartão de visita, vamos dizer. Tá aqui meu time adulto, legal. Mas como você disse, né, a garota, ela vai para aquele que faz, olha, eu quero ir para lá porque olha o que eu posso chegar. Olha onde eu consigo ir se eu tiver competência para isso. Porque porque o Praia dá todas as condições para treinamento. Como o SESI dá, como o Pinheiros dá, como o Osasco dá. Ou seja, vai depender do seu trabalho, do seu empenho e de quem está com você. E estando perto do Mosca, a tendência sempre é quem for para lá simplesmente dar certo. Mosca, parabéns mesmo por ser um abraço, muito sucesso que a gente deseja, viu? Não, obrigado. E falando sobre esse negócio do ser mais difícil ou mais fácil, né? Eu costumo dizer que é uma coisa inversamente proporcional. Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Voleibolisticamente falando, é muito quanto menor a categoria, mais difícil é de trabalhar. É difícil você tirar uma criança do zero lá na escolinha e transformar essa criança numa atleta de voleibol, e cada vez que ela vai crescendo, como ela vai adquirindo experiência, vai ficando cada vez mais fácil até chegar no adulto. No adulto ela já é praticamente formada. Então quem trabalha voleibolisticamente falando é muito mais difícil. Quanto menor a categoria, mais difícil é de trabalhar. Agora, gerencialmente falando, é inversamente proporcional. É muito mais fácil você gerir as pessoas mais novas e vai ficando cada vez mais difícil quando vai chegando no adulto. Então, a balança não se equilibra, né? Então, assim, é muito difícil, por exemplo, você ter um monte de atletas renomadas, você gerir aquele monte de atletas, é um monte de ego, é um monte de vaidade, é um monte de coisa. Só que, voleibolisticamente falando, elas já sabem jogar. É muito mais fácil você criar uma tática, elas vão entender não sei o quê. Ao contrário, lá embaixo, você precisa fazer a pessoa aprender a jogar voleibol, entendeu? Ela não vai entender tudo que você vai falar, não sei o que, só que ela vai te respeitar pra caramba. Você é o rei, você é o espelho dela, entendeu? Então, assim, tem essa dicotomia, não sei se serve essa palavra nisso, mas tem essa dicotomia aí, né, no voleibol, digamos assim. Mas espero conseguir ajudar lá, fazer um bom trabalho, vamos ver. O futuro a Deus pertence.